Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos começar hoje minha primeira live. Confesso que eu tô um pouquinho nervosa, mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu peço para vocês interagirem comigo, tá? Eu preparei um conteúdo legal e espero que vocês façam perguntas e a gente possa levar um bate-papo bem bacana aqui, um assunto que interessa a muitas, eu tenho certeza, que é sobre atividade física, emagrecimento, mulheres maduras. Eu sei que é um tema bem assim quente e que todo mundo vai interessar bastante. Oi, filha Rosana, obrigada por estar aqui comigo, viu? Então vamos começar a falar, que eu vou falar um tema hoje assim que eu gosto muito, que é assim, aeróbico engorda. Tô brincando, tá, gente? Eu não vou falar isso não. Eu não vou falar isso não, porque dá uma confusão danada, o povo da corrida fica bravo comigo. Eu vou falar só um pouquinho, assim, do que alguns exercícios não te ajudam tanto a emagrecer, tá bom? E eu vou falar, o tema da live é a seguinte, olha. Conheça os exercícios que mais emagrecem e entenda definitivamente o porquê, tá? Todo mundo sabe, a gente sabe que aquela fórmula para emagrecer, toda vez que alguém fala, eu preciso emagrecer, a gente sabe que é comer pouco e fazer exercício, certo? Mas vocês têm que concordar comigo que muitas pessoas estão fazendo isso e não estão conseguindo emagrecer, não é verdade? A gente vê na academia as pessoas lá se matando e às vezes, principalmente as mulheres mais maduras, dá uma escorregadinha, pronto, dá aquela engordadinha de novo. Muitas pessoas estão fazendo caminhada, muitas pessoas estão tentando dietas e tal, e o negócio não tá rolando, né? Vocês sabem que nós estamos perdendo. Ei, Lucas, nós estamos perdendo a guerra contra a obesidade no mundo, né? A comida tá muito disponível, tá muito fácil, não era assim, e agora tá ficando complicado. Então vamos lá. Apesar da gente saber disso, que exercício emagrece, que nós temos que fazer uma dieta, existem algumas pessoas por aí falando, algumas pessoas que eu acompanho, eu tô sempre ligada no Instagram. Oi, Raquel. E tô sempre vendo os produtos que andam lançando, as coisas que andam falando. E a gente sabe que muitas pessoas fazem muito sensacionalismo, muita coisa assim maluca, pra chamar a atenção, né? Pra sair da mesmice. E eu encontrei por aí um profissional falando que você não precisa exercitar para emagrecer. Tá bom, verdade. Muitas vezes, muitas pessoas emagrecem só com dieta. Isso que tá certo. Mas o exercício físico, ele é insubstituível para a saúde. Isso a gente sabe. Beleza. Já que vocês sabem até aqui que a dieta e o exercício emagrecem, vamos esclarecer quais são os exercícios que mais atuam no processo de emagrecimento, de acordo com as pesquisas, e aqueles que realmente dão resultado, e você vai entender por quê, tá? Você vai entender por que algumas estratégias adotadas atualmente não funcionam mais. Uma delas é aquela que você tem que contar calorias, você gasta o que você consome, e já caiu por terra isso, tá, gente? Ficar contando as calorias. E você já deve ter ouvido falar também que as atividades físicas que emagrecem são aquelas que você faz na zona de queima de gordura. Alguém já escutou falar nisso? O que é essa zona de queima de gordura, né? De acordo com a intensidade e com a duração do exercício, nós utilizamos vias de produção de energia diferentes, ok? Vamos começar por aí. As nossas reservas intramusculares, chama ATP e PCR, que são dois substratos que geram energia rápida, que são estocados no músculo. Eles nos dão energia para atividades rápidas, tipo um levantamento de peso, exercícios repetitivos na musculação, aquele momento rápido. São as reservas que estão ali no músculo, prontinhas para serem usadas, tá? Então, como exemplo, nós temos também piques de 100 metros, os exercícios da musculação e tal. Para o exercício menos intenso e um pouco mais de duração, de 1 a 2 minutos,
são chamadas são reações anaeróbicas da glicólise, geram a maior parte da energia, tá? Utilizam o glicogênio estocado no músculo também, 1 a 2 minutos. Passou de 2 minutos, predomina o sistema aeróbico, que é o exercício aeróbico que você conhece. É importante aqui a gente entender que não existe só um sistema de energia, assim, e os outros não existem no momento do exercício. Eles vão se intercalando, eles vão se misturando e um vai predominando mais do que o outro. Então, assim, atividades mais longas, até que progride por alguns minutos, a gente usa os exercícios aeróbicos, a gente usa um substrato energético predominante, que é a gordura. É aí que te interessa o assunto, né? Essa que é a zona de queima de gordura que o povo fala, entendeu? Que a gente precisa ficar na queima de gordura, na zona de queima de gordura. É essa. E, assim, na época que eu formei, eu acho que até hoje, talvez algumas pessoas, a gente tinha muita essa questão, assim. Então se é pra emagrecer, eu preciso ficar na queima de gordura? Então, se eu preciso ficar muito tempo no exercício, então eu vou ficar 1 hora na esteira. Porque se eu entro nessa zona, a partir de, a gente achava até que era 10, 15 minutos, 20, então eu vou ficar meia hora, porque eu vou ficar meia hora ali queimando gordura. E eu nunca trabalhei assim, porque meus alunos nunca tiveram tempo. Tinham que fazer musculação, né? Você imagina você ficar 1 hora na esteira e depois mais 1 hora na musculação. Mesmo há 20 anos atrás, as pessoas não tinham tempo para ficar esse tempo todo numa academia fazendo exercício. Então, eu sempre priorizei o pouco tempo. E Carol? E eu sempre tive muito resultado, mas a gente não entendia muito o porquê. As pesquisas não eram assim tão... Não tinha tantas... As pesquisas são mais antigas, mas não tinha tantas pessoas focadas nisso. A gente ficava focado na zona de gordura. E uma coisa também, que esse negócio não funciona de contar as calorias, porque, por exemplo, se você fica meia hora na esteira, você vai lá ver o gasto calórico, 300 calorias, a sua próxima refeição, você repõe aquilo. Então, é uma conta que não fecha, sabe? Poxa, como é que eu vou me exercitar, gastar 500 calorias por dia, que é muito, né? Ou 200 numa caminhada, numa praça que você gasta, e depois eu vou repor isso tudo de gordura, de comida. Então, aquelas calorias eu gastei em vão. Então, é outro problema que a gente tinha. E falar de aeróbico, falar da esteira, é uma coisa assim que gera muita confusão, porque a pessoa realmente aceita aquilo ali e fica insistindo naquilo, e é muito difícil a gente mudar esses conceitos antigos, entende? E além do mais, gente, nós temos que entender também que é fácil, né? Você trocar roupa e fazer uma caminhada é uma coisa fácil. Combina com uma amiga, o assunto flui. Eu sei, já fiz. Agora, você se dispor a fazer uma musculação, uma coisa pesada, fica falta de ar, o músculo arde, é mais difícil. Então, acho que não é uma questão só de desinformação. Eu entendo que é uma questão mais do que é mais fácil, do que é mais cômodo. É uma tendência nossa, é uma tendência do ser humano, sem buscar o que é mais fácil, né? Eu nunca gostei desse negócio de aeróbico, de ficar muito tempo na atividade aeróbica. Você gosta? Vocês gostam? Eu não gosto. Eu sempre gosto de fazer uma coisa rápida e resolver aquilo ali. Então, agora que vem as questões que nós vamos começar a falar. Pesquisas indicam que exercícios de curta duração, alta intensidade e com baixo gasto calórico emagrecem mais. Será? E outra questão é, qualquer atividade física emagrece? Não. A resposta é não. Embora você possa estar achando que sim, a gente vai continuar conversando e eu vou te mostrar, assim, eu não vou te convencer e enfiar na tua cabeça. Assim, cada um faz o que quer, na verdade, né? Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas a gente colhe os frutos daquilo que a gente escolhe. Eu vou mostrar alguns artigos científicos para vocês aqui, comprovando a minha linha de trabalho, o que eu faço. E aí vocês escolhem qual o caminho que vocês vão escolher, tá? Qual atividade física que vocês vão escolher. Se a gente ficar focado no gasto calórico, já falei sobre isso, a gente vai se frustrar por causa da próxima refeição.
Então, muitos está se olhando, começamos a olhar nas pesquisas para o gasto calórico que você vai ter depois do seu exercício. Oi, Raquel. Oi, Maria Raquel, minhas Raquéis. Então, a gente começa a focar no gasto calórico após o exercício. Se a gente não gasta durante o exercício, será que aconteceria outra coisa? Qual o fenômeno que aconteceria então que faria, já que as pessoas estão emagrecendo com esse tipo de atividade, o que está acontecendo? Então a gente foca no EPOC. Alguém já ouviu falar no EPOC? EPOC é coisa muito da nossa área. O EPOC é uma sigla em inglês que significa o consumo excessivo de oxigênio após o exercício. Ou seja, depois que você termina a sua atividade física, o seu corpo continua tentando repor aquele déficit de oxigênio mesmo, você fica com consumo excessivo de oxigênio, você fica com umas alterações hormonais e o seu corpo ele fica ali tentando voltar à calma, voltar ao estado normal. Você já percebeu que quando você faz uma atividade intensa, uma coisa assim, você toma um banho, está muito quente, você continua suando? A atividade física já acabou, mas o suor tá ali. Então você continua nesse processo de recuperação. Então os cientistas focaram, a resposta deve estar aí. A resposta deve estar nesse EPOC, nesse tempo que seu corpo demora para recuperar o consumo de oxigênio normal. E começaram a estudar isso, tá? Um estudo foi feito em 1997, comparou 30 minutos de aeróbico contínuo a 70% do VO2 máximo com um treino intervalado de 20 tiros de 1 minuto, por 1 minuto de tiro, 1 minuto de descanso, a 105% do VO2 máximo de intensidade. Agora você está se perguntando, o que é VO2 máximo? Outro termo também muito comum na nossa área. O VO2 máximo é uma medida que a gente usa, que é a maior capacidade que seu corpo tem de transportar e metabolizar o oxigênio durante o exercício físico. É uma medida, tá bom? Sendo a variável fisiológica que melhor reflete a capacidade aeróbica do indivíduo. O VO2 em repouso normal, só para você saber, costuma ser por volta de 3,5 mililitros por quilo por minuto. Como que você vai saber qual que é o seu VO2 máximo? Existem testes de laboratório que a gente faz isso, aí são mais fidedignos, são mais precisos, né? Mas a gente também tem um jeito de fazer isso na academia, que eu coloco a minha aluna na esteira, coloco ela para fazer um aquecimento de 5 minutos na velocidade que ela está acostumada. Volta de 6 km por hora, mais ou menos. E a gente começa, e a cada minuto que passa, eu aumento em 1 ponto a velocidade. E quando a aluna atinge um máximo que ela aguenta, fala, Paulo, não aguento mais. A gente interrompe o exercício, a gente afere a frequência cardíaca e toma-se por ideia que aquela frequência cardíaca que ela atingiu ali é o ponto máximo que ela consegue. Ela corresponde ao VO2 máximo. Então, a partir dessa frequência cardíaca, a gente tira esses percentuais que a gente está falando, que eu estou falando. Então, daqui para frente eu vou falar desses percentuais de intensidade máxima, de VO2 máximos, só para vocês se situarem o que é isso, tá? Então, naquele estudo que eu falei, de 1997, que comparou 30 minutos de aeróbio contínuo a 70% dessa capacidade máxima, por exemplo, você viu lá que a sua frequência cardíaca máxima que você chegou vamos supor, 180, 170. Aí você tira 70% disso, você faz a continha e vê quanto que dá. Aí você vai saber. Nesse estudo, eles verificaram que o gasto excessivo após o esforço intervalado foi o dobro do contínuo durante 9 horas seguintes do término do exercício. Opa! O dobro? Isso é bom, não é? Porque em percentual isso é muito. Só que quando eles foram calcular as calorias mesmo, dava 64 calorias no HIIT e 32 no contínuo a mais por dia. Então, gente, eles chegaram à conclusão que isso não faz diferença no seu gasto calórico diário. 32 calorias, 64 calorias. Opa, vamos começar a desconfiar do EPOC então. Aí eu falei HIIT. O HIIT é um treino intervalado.
Voltei. O HIIT, fica aqui pra vocês, quem não sabe ainda, é um treino intervalado, tá bom? É da sigla em inglês, que é High Intensity Interval Training. Então, é um treinamento intervalado. E é feito nesse tipo de HIIT que eu tô falando, são exercícios feitos na esteira, no elíptico, na bike, exercícios cardio, tá? Mas existe tipo de HIIT também que você pode fazer tipo numa estação de treinamento. Até a musculação pode ser o HIIT, porque ela é intervalada, entende? Se você faz perna e braço e vê com esforços assim, ó. Então é um HIIT, tá? Então a gente vai falar muito aqui de HIIT e treino contínuo pra me te explicar como é que as pesquisas chegaram a essa conclusão. Eu tô meio imóvel aqui, gente, porque eu tô com uma câmera ali filmando. E a câmera, ela fica o tempo todo me focalizando. Se eu mexer muito, ela faz uma barulhada danada. Ela fica tentando me achar, tá? Espero que não esteja atrapalhando vocês. Eu tô filmando aqui no celular, pro Instagram, e ali na câmera, depois pra ter o vídeo. Outro estudo também comparou 1 hora de exercício contínuo a 50% da intensidade máxima, comparou com tiros, 15 tiros de 2 minutos a 100% da intensidade. Em 2 horas, a diferença de um para o outro são 22 calorias. Em 24 horas, são 100 calorias, muito pouco também. Então, nós podemos ver que o EPOC, ele não justifica a sua queima calórica depois que você termina o exercício, tá? Então, não estaria aí o processo de emagrecimento do HIIT. Meu Deus, então, como é que acontece então? Por que os treinos intensos emagrecem mais? O combustível para gerar energia nos treinos intervalados, como eu disse anteriormente, lembra que eu ensinei para vocês? É o glicogênio estocado no músculo. Então, a grande sacada a investigar é como que o corpo... Fica aqui comigo, presta atenção. Como o corpo repõe esses estoques de glicogênio que a gente gastou nesses exercícios intervalados? Como é que ele vai repor isso depois no período de recuperação? No seu período de descanso, no seu período que você chega em casa? Como é que vai ser isso? Então, começou a surgir essa hipótese. Será, então, que essa período de recuperação, o corpo vai repor essa gordura, esse glicogênio que você gastou no intervalo de recuperação? Aí nós temos um estudo de 1998, que o pesquisador colocou jovens para dar tiros de 2 minutos a 90% de intensidade com 2 minutos de descanso. Como é que é isso? Coloca lá a esteira, aí você coloca um tiro de 2 minutos correndo a 8, 7, 9, 12 km por hora, de acordo com seu condicionamento. A 90% de intensidade com 2 minutos de descanso, tá? 2 minutos de descanso, ou a gente para a esteira, ou a gente faz um descanso ativo. São modelos de HIIT. Eu já dei uma aula sobre isso, tá no meu IGTV, porque o HIIT também, ele não pode ser feito aleatoriamente, tá, gente? Vou fazer um HIIT aqui hoje. Parou de filmar minha câmera, acabou a bateria. Vai parar de fazer barulho. Vou fazer um HIIT aqui hoje. Então vou dar um tiro, aí vou lá, vou escolher 1 minuto. Depois, então vou descansar aqui 30 segundos. Vou pegar meu celular, vou olhar minhas mensagens. Não é assim, tá? Para você ter os resultados das pesquisas, tudo direitinho, você tem que ter os parâmetros corretos. Tá lá no meu vídeo. Então, ele colocou esses jovens para fazer os tiros, tá? E se observou que logo após o exercício, a reserva de glicogênio as reservas de glicogênio foram descendo. Não, peraí, gente. Ele colocou as pessoas para fazerem os tiros e eles viram que as reservas de glicogênio estavam abaixando, né? Estava acabando aquela reserva que a gente tem no músculo e a gordura estava lá em cima. E ao longo dos dias eles foram conferindo, foram vendo que o oposto foi acontecendo. As reservas de glicogênio foram subindo e as gorduras descendo. O corpo utilizou as gorduras para repor seu estoque de glicogênio.
Um outro exemplo que nós temos, que protocolos de HIIT de 30 segundos de tiro fazem seu corpo gastar até 60% mais de gordura no dia seguinte. Olha que interessante. Então, se nós ficarmos menos tempo numa intensidade menor, o nosso corpo, no intervalo de descanso, vai queimar nossos estoques de gordura? As pesquisas indicam que sim. Eu acho isso maravilhoso, gente. Vocês não acham, não? Porque pensa bem, a gente está tão pouco tempo hoje. Então pensa bem que coisa maravilhosa você poder ir, fazer uma coisa rápida e que você vai estar emagrecendo. Na hora que você está descansando e até dormindo, algumas pesquisas dizem. Isso é muito bom, eu acho. Então, progredindo, nós vamos investigar outra questão. Seria o processo de engordar ao longo dos anos determinado pelo meio em que se vive? Estresse, má alimentação, falta de atividade física? Você já viu quando a gente fica muito tempo sem ver uma pessoa? Assim, as pessoas da nossa idade, né? Não sei que idade que você tem que estar me observando, assim. Às vezes eu fico muito tempo sem ver uma pessoa, às vezes estudou comigo, às vezes é uma pessoa conhecida. De repente você vê, a pessoa tá gorda, assim, tá enorme. E você fica pensando, o que será, né? Será que ela come demais? A gente tem muito preconceito, às vezes, acha que come demais e tal. E eu vou fazer um parênteses aqui, porque, assim, às vezes algumas pessoas, alguns haters entram no meu Instagram e vêm questionar, falam que eu sou gordofóbica. E realmente, assim, eu não gosto de gordura. Eu nunca gostei, eu não acho bonito. Mas mesmo hoje a questão, o ponto que nós chegamos nas pesquisas, não é uma questão de estética. Ah, ela é gorda, ela é feia, então eu vou parar de... vou ter preconceito. A questão não é essa, gente. Assim, eu acho tudo bem, ninguém tem nada a ver com como você se sente bem. Se sente bem gordinha, sabe? Amém, em termos de estética. Mas hoje nós sabemos que a gordura corporal, pela mínima que seja, a gordura é um agente inflamatório. A gordura é o ponto start de um monte de tipo de doença. Então não é uma questão de ser gordofóbico por causa da aparência. Tá? É só um parênteses que eu tô fazendo aqui, eu não quero fugir muito do assunto, mas só assim pra você que tá me escutando, você entender do que eu tô falando aqui, da gordura, o tempo todo que eu tô falando, não é só uma questão estética. É uma questão, depois que a gente vai amadurecendo, eu sei que sim, você tem muita vontade de ter um tanquinho, de ter uma barriga mais lisinha, a gente tem. Mas à medida que a idade vai progredindo, por exemplo, minhas alunas de mais de 60 anos não estão ligando muito para isso não. Elas estão ligando mesmo para saúde, para se sentir bem, ter uma funcionalidade. Bom, então, essa questão de estar engordando ao longo do tempo, seria uma questão do meio ambiente só? Então, alguns pesquisadores, para ver se tinha outra questão associada ao aumento de peso com a idade, eles pegaram uma tribo de índios, tá? Estudaram 126 indivíduos por 4 anos com os mesmos hábitos. Um grupo engordava cerca de 15 quilos, já o outro grupo não engordava nada ao longo de 4 anos. Um grupo engordou 15 quilos e o outro nada. Verificou-se que a diferença dos que engordavam e os que não engordavam era 70 quilocalorias no metabolismo de repouso. Opa! Então, metabolismo de repouso seria um fator para a gente considerar? Já ouviram falar isso? Alguém já falou com vocês? Ah, meu metabolismo de repouso é lento. Eu escuto isso muito. E realmente, aí agora a nossa pesquisa aqui já vai para outra questão, tá? O metabolismo de repouso seria influenciado pelo tipo de exercício que você está fazendo? Outra questão que a gente vai falar agora aqui um pouco, tá? Nós sabemos que a taxa metabólica de repouso baixa é um preditor de ganho de peso. E a taxa metabólica de repouso alta é de perda de peso. Um sinal que a pessoa tem facilidade de ganho de peso é a taxa metabólica básica. Taxa metabólica básica, gente, é aquela que a gente usa para sobreviver, sabe? Que você utiliza no seu dia a dia, que você gasta no dia a dia, para dormir, para se movimentar, tá bom? Em repouso. As pessoas que têm a taxa metabólica baixa, as pessoas que têm facilidade de engordar, elas têm a taxa metabólica básica,
3,5 a 5% menor que as outras pessoas. E o quociente respiratório mais alto. Ela tem mais dificuldade de tirar energia vinda da gordura no repouso. O que é quociente respiratório? Para vocês que não são da área também, que estão me escutando. O quociente respiratório é uma medida que a gente usa. Ela é a razão da troca respiratória. Você põe a produção de dióxido de carbono e o volume de oxigênio, você divide um pelo outro. E através da análise desse componente, podemos conferir se o corpo está utilizando gorduras ou carboidratos como fonte energética. E o que isso tem a ver com exercício? Agora nós vamos voltar lá nos nossos antepassados, nômades. Nosso metabolismo é muito parecido, o nosso DNA também continua igual, né? Nada mudou. E a gente tem que entender que para eles caçarem nossos antepassados, eles precisavam realizar atividades de longa duração para buscar o alimento, certo? Se não tivesse alimento, não tinha energia. E como que o corpo raciocinava então? Sempre, como a atividade era longa, e como a gordura, nós precisamos da gordura para sobreviver, nós precisamos da gordura. O corpo sabe que nós precisamos da gordura para sobreviver, para criar hormônios, para gerar energia no repouso. Então, será que esse seria um mecanismo levando em consideração nossos antepassados e como nós fomos criados, como Deus nos formou? Será que o nosso corpo diminui essa taxa de metabolismo de repouso durante o repouso, depois das atividades físicas de longa duração? Essa aqui é uma questão que nós vamos começar a investigar agora. E já no treino intenso, tipo HIIT, intervalado, que nós não precisamos de economia e sim de rapidez, pode ser que o tipo de atividade física mexa no nosso metabolismo na hora que a gente está parado? Você sabia que os atletas de endurance, que são os esportes de longa duração, eles têm essa taxa metabólica de repouso mais lenta? Estudos já comprovam isso. O estudo de 1998 pegou mulheres obesas e por 4 semanas elas fizeram uma dieta bem restritiva, de 720 calorias por dia. O normal na faixa de 2.000 a 2.500. Um grupo não fez nada, tá? Não fez exercício. E o outro fazia exercícios aeróbicos, longa duração, baixa intensidade. Na primeira semana, elas faziam meia hora desse tipo de exercício. Na segunda semana, 1 hora. E na terceira e na quarta, 2 horas por dia. A 50% da intensidade. 5 vezes por semana. Sabe o que você observou? Os mesmos resultados de antes. O corpo das mulheres que se exercitava baixou o metabolismo de repouso 17%. Criando aquele mesmo mecanismo de defesa. Outro pesquisador pegou homens obesos e colocou para fazer dietas de 600 quilocalorias. Pouquíssima comida, levando em consideração que é 2.500, né? 2.000 que a gente come. Mesmos resultados, mesma queda no metabolismo. Caindo ainda mais em quem fez o aeróbico. Outro estudo pegou gêmeos, isolaram eles 117 dias numa casa, fazendo exercício 2 vezes por dia, gastando 500 calorias de manhã e 500 de tarde. Houve queda no metabolismo de repouso e nos hormônios tireoidianos, realmente sugerindo adaptações negativas no corpo como defesa do organismo. Queda de 8% no metabolismo nesse estudo. O que nós podemos ver com isso, né? Que ao longo do tempo, o organismo vai se adaptando ao exercício. Então não adianta ficar calculando calorias. Você gasta 500, mas seu corpo gera mecanismos para poupar as gorduras depois. Isso é muito comum, a gente vê nos estudos. Se você passa a comer pouco e aumentar seu aeróbico de longa duração, o metabolismo cai. O que, graças a Deus, não acontece nos exercícios de alta intensidade e curta duração. Amém. Então, assim seria a baixa eficiência desse modelo tradicional de exercício? A razão do seu programa de emagrecimento ser frustrado? Acelerando ou abaixando o seu metabolismo de repouso? Vamos prestar atenção nisso.
Agora vamos analisar outros fatores, né? As ações enzimáticas. As enzimas do nosso corpo, elas são responsáveis por várias reações no nosso organismo, certo? E entre essas várias ações, que são milhares, né? Que a gente nem tem capacidade de falar isso. Nós vamos focar aqui na queima de gordura e no gasto do seu carboidrato, tá? Nós queremos gastar a gordura que está estocada ali e deixar o nosso carboidrato. Quero que você entenda isso. O nosso carboidrato, ele tem que ficar parado ali e nós temos que queimar as gorduras estocadas. Esse que é o nosso objetivo com o exercício, tá? Então vamos estudar um pouquinho sobre essas enzimas, tá? E como que elas atuam a nosso favor. Pesquisadores colocaram pessoas numa sala de análise de metabolismo para analisar o comportamento dessas enzimas. Aí eles mediram quantas calorias as pessoas gastavam, quanto queimavam de gordura, acordando, dormindo e etc. E foi constatado algo muito legal. Existe uma enzima que chama fosfofrutoquinase, que interfere na ocorrência da glicólise, tá? Sempre que eu falar glicólise, gente, é o gasto do carboidrato, tá? Essa enzima, ela é uma barreira para você gastar carboidrato. Ou seja, nós queremos ela, né? Porque nós queremos gastar a gordura. Se constatou que quanto maior sua concentração no músculo, mais energia você gasta dormindo. Se a enzima que te permite poupar o carboidrato vai bem, você queima mais gorduras do seu período de repouso. Deu para entender? Já o processo pelo qual você vai removendo radicais de carbono dos ácidos graxos e, consequentemente, favorecendo a queima de gordura é chamada beta-oxidação. Uma enzima determinante nesse processo é a enzima hidroxiacilcoenzima adenozidrogenase. Não importa, gente, se você saber esse nome, tá, gente? Eu só queria eu quero falar esse nome dessas enzimas e falar que isso acontece para vocês entenderem que um pouquinho mais esse negócio de aeróbico, quem sabe a gente consegue conversar da próxima vez que vierem os meus haters. A gente conversa vamos falar sobre a hidroxiacilcoenzima desidrogenase, corredores. Vamos falar a nível de bioquímica? Aí talvez a gente acabe com esse mito, sabe? Com esse negócio de aeróbico, não sei. Bom, existe essa enzima, essa beta-oxidação é a oxidação das gorduras, tá? E os pesquisadores descobriram que com uma boa atividade dessa enzima enorme, que eu falei o nome, você gasta mais energia quando está parado. Beleza, a gente quer ela então. Então, para ter um bom metabolismo e, consequentemente, gastar mais gorduras, eu tenho que ter essas enzimas funcionando adequadamente. Pesquisas indicam que o tipo de exercício influencia a atividade dessas enzimas. E também foi observado que em obesos essas duas enzimas funcionam menos. Entender essas enzimas e reações químicas tão complicadas é essencial para compreender o processo de emagrecimento e o tipo de exercício utilizado. Um estudo comprovou que outra enzima chamada exoquinase, que também preserva o carboidrato e queima a gordura, cai 14% no exercício contínuo, por exemplo, uma caminhada, e sobe 31% no intervalado de alta intensidade, exemplo, um HIIT. Eu expliquei o que é HIIT, tá? Outra pesquisa, essa enzima enorme que eu falei o nome, se quiser, depois eu escrevo para vocês, vocês querem saber? Hidroxiacilcoenzima a desidrogenase aumentou 18% no contínuo e 60% no intervalado. Alunos que estão me escutando aí, vamos fazer bastante intervalado? Me cobra lá. Assim, chega um pouquinho antes, entendeu? Não fica sentada no sofá me esperando, não. Paula, a aula hoje é 11h05 ou é 11h08 e 30 segundos? Chega 11 horas, não sente no sofá, não encoste no aparelho. Vai lá para a esteira, me cobrem um teste de VO2 máximo, a gente faz. Eu vou ensinar para vocês direitinho. Eu quero ver na hora que chegar na academia, todo mundo suando no HIIT, tá? Não fiquem no sofá. Se eu fosse dono da academia, eu tirava aquele sofá de lá. Mas não tem jeito, né?
Tem uma aluna minha que eu chego pra treinar, ela fala assim, aí eu olho pra ela no sofá assim, aquela cara, 6h30. Aí ela olha pra mim, nossa, Paula, quem vê você chegando... Oi? Quem vê você chegando aqui com essa cara, dá vontade de ir embora, não dá vontade de treinar. Dá vontade de falar assim, eu tô fazendo essa cara porque você tá sentado no sofá. Por que você não tá aquecendo, me esperando? Mas eu não falo nada, não. Fico quietinha, aí dou um sorriso pra ela, aí no dia seguinte eu espero ela rindo. Ou ela me espera, eu vejo ela no sofá e falo, ri. Não pode, tá, gente? Voltando aqui, nas nossas enzimas de nome complicado, vamos continuar. Aí também tem outros estudos que tiram de 30 segundos, aumentou 50% da hexisopinase, que regula o metabolismo do carboidrato, e aumentou a fosfofrutoquinase, que nos ajuda. Tá bom? Vou parar de falar nesse nome, tô até cansada. Vocês entenderam, gente, como que o exercício influencia nas reações enzimáticas também? Então, também é mais um impacto do exercício no nosso metabolismo, certo? Nós falamos dessas enzimas do gasto de gordura. Agora nós vamos falar das enzimas que regulam o acúmulo de gordura, o que a gente não quer também, tá? E elas também são influenciadas pelo exercício. Aí nós temos aqui a acetilcoenzima A, acetilcoenzima A carboxilase, que ela é o primeiro ponto da formação de gordura, ela favorece a formação e ela gera um substrato que dificulta de gastar também a gordura, tá? Um estudo verificou que as velocidades dos exercícios no comportamento dessa enzima e constatou que quanto mais rápido, menos ação da mesma. Quanto mais rápido o exercício, menos ação da enzima que vai guardar a sua gordura. Deixar aquele estoque no tanquinho, aquele no flanco, aquelas costas assim que a gente tá doido pra tirar, tá? Então, vamos fazer exercícios que a gente ativa esse tipo de enzimas. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. Eu tentei entrar aqui um pouquinho a fundo para vocês entenderem por que eu falo que o aeróbico engorda. Talvez eu tenha que falar de uma forma diferente, porque a gente não pode falar que exercício engorda, né? Seria uma coisa terrível. Mas como que alguns exercícios favorecem mais a queima de gordura e como que uns diminuem o seu metabolismo de repouso, fazendo seu corpo ter um mecanismo de defesa para preservar a tua gordura para a vida. Outra questão, agora eu gostaria de falar, chama-se supercompensação. Você já ouviu falar? Esse é um dos princípios do treinamento esportivo. A supercompensação, vou dar um exemplo prático aqui para você. Se você treinou o bíceps ontem, tem aluna minha que quer treinar glúteo todo dia. Aí elas são insistentes, sabe? Mas aí tem hora que eu sou brava. Sou muito boazinha, mas tem hora que eu sou brava. Se fosse assim, gente, a nossa vida seria um inferno. Se eu tivesse que treinar glúteo todo dia pra ficar com o traseiro adequado, a gente ia morrer de treinar glúteo. Graças a Deus, o Papai do Céu não fez assim. Ele fez, nós precisamos de um período de recuperação. Então, se você treina glúteo, eu não vou falar bíceps não, porque a mulher não interessa por bíceps. Eu sempre dou exemplo do bíceps, acho que eu acho tão bonito. Mas mulher não gosta muito, então eu vou falar do glúteo. Se você treina glúteo hoje, vamos lá, falar o melhor exercício para glúteo. Agachamento. Se você vai lá embaixo, faz aquele agachamento, tipo a Suzana faz assim. Todas vocês, tá, alunas? Aí vocês fazem aquele agachamento bem feito, uma intensidade bacana, a gente pega bastante glúteo, treina. O que a gente tá causando ali? A gente tá causando alterações locais. Eu vou falar bem assim do que acontece no músculo, não vou falar de tudo que acontece no corpo, mas assim, a gente cria ali micro-rupturas nas fibras musculares, tá? Que vai gerar uma inflamação, que a maioria daquela dorzinha gostosa que a gente sente no dia seguinte é uma inflamação. É o seu corpo querendo consertar aquilo que a gente causou. A gente causou um estrago. Seu corpo vai consertar aquilo ali, colocando mais proteínas no músculo. Só que ele vai pensar assim, poxa vida, hoje ela fez esse agachamento dessa forma, sobrecarregou pra caramba as fibras musculares. Cérebro e músculo conversando, tá, gente? Cérebro e músculo. Puxa vida, olha como ela gastou, como ela se esforçou, como esse músculo foi
traumatizado, como ele foi agredido. Se ela fizer isso amanhã novamente, eu não vou ter preparado para esse esforço. Então pode ser que uma fibra se rompa, pode ser que seja um estrago tal que eu não consigo consertar depois. Então o que eu vou fazer? Eu vou super compensar. Eu vou devolver para ela o que ela já tinha e mais um pouco, porque eu não sei o que ela vai fazer amanhã, entende? Então, esse é um fenômeno, isso é um princípio do treinamento esportivo, é a supercompensação. Da mesma forma que acontece na fibra muscular do glúteo, acontece no seu corpo inteiro. O seu coração, as alterações que existem ali, morfológicas, são uma supercompensação. No seu pulmão, supercompensação. Tudo o seu corpo vai colocar um pouquinho a mais. Então, os tiros de esteira são outro exemplo. Aí vamos dar um exemplo nesse termo, nesse assunto que a gente está falando de gasto de gordura. Quando a gente dá os tiros na esteira, a gente já falou aqui que a gente gasta os depósitos de glicogênio. E depois no repouso a gente repõe. A gente já falou. Então, pensando de outra forma, se a gente faz a esteira num ritmo estável, utilizando as gorduras como combustível, será que nosso corpo não supercompensaria da mesma forma? Essa é uma questão a se investigar. O exercício na zona de queima de gordura, em que você tá ali na esteira, 30, 40, 50 minutos, 60. Olha, gente, tem gente que fica na esteira. Eu vou falar pra vocês, eu já vi gente na esteira da fibra, 3 horas, tá? 3 horas. A pessoa levou barrinha, a pessoa levou líquido, a pessoa... Se você fica ali muito tempo, naquela zona de gasto de gordura, seu corpo fala, opa, o que tá acontecendo aqui? Tá gastando meus depósitos de gordura. Então ali, aí já começa na hora que para, seu corpo já começa, será que seu corpo já não ia querer supercompensar esses depósitos de gordura também? Essa é uma questão que a gente tem que pensar. Por que a gente pensa que o nosso corpo vai supercompensar tudo? Que é um princípio do treinamento esportivo? E por que ele não vai supercompensar o nosso depósito de gordura? Entende? Isso que a gente tem que pensar. Agora nós vamos, para te falar sobre isso, eu vou falar sobre uns estudos que foi feito com os ratinhos, tá? Em 1973, presta atenção nisso, isso não é coisa recente. Em 1973, um grupo de pesquisadores pegou um grupo de ratinhos para fazerem 2 horas de exercício, 5 vezes por semana, durante 3 meses. Exercícios de longa duração e baixa intensidade. 5 vezes por semana, tá, gente? Presta atenção. Quem tá aí fazendo esteira 1 hora por dia, 5 vezes por semana. Durante 3 meses. Depois de 24 horas do término da atividade, ele sacrificou os ratinhos, tadinhos. E verificou que a síntese de gordura, a produção de gordura nos adipócitos, estava aumentada 60%. Parece haver supercompensação? Sim. Em 2005, outros pesquisadores separaram 2 grupos de ratos. Um para correrem na esteira com alimentação livre, podiam comer à vontade, e um grupo sedentário durante 21 dias. E após 5, 10, 29, 53 horas após o término da atividade física, sacrificaram os bichinhos, tadinhos. Sabe o que eles verificaram? Um aumento de até 4,7 vezes na síntese de gordura dos bichinhos que se exercitavam. Ou seja, o exercício, ele ativou a síntese de gorduras. Mas teve um problema. Eles estavam com alimentação livre. Então, o que te garante que eles não estavam, quem estava se exercitando estava comendo mais? Então, esse mesmo grupo de pesquisadores refizeram o estudo, tá? Aí eles fizeram agora 3 grupos de ratinhos. Um sedentário, um com alimentação livre e fazendo esteira, e outro que recebia a mesma alimentação que o sedentário e fazia esteira. 42 dias de atividade física de longa duração. E após 173 horas, depois da última sessão de treino, a massa gorda visceral do sedentário era 1,166 gramas. O que fazia esteira e comia livremente, 2,1 gramas.
E o grupo que se exercitava e comia igual ao sedentário, 1,87 gramas. Provando que o grupo que fez esse tipo de exercício engordava mais do que o grupo sedentário. Inclusive, eles conseguiram comprovar que houve hiperplasia das células gordurosas. Então, eles não só... Hiperplasia é quando se cria mais células, tá? Hipertrofia é quando você tem uma e ela cresce. Hiperplasia é quando se cria mais. Então, teve a hiperplasia também. Criação de novas células adiposas. Aí, em 2013, um estudo brasileiro fez algo similar. Colocaram os ratinhos para fazerem 5 sessões semanais, 1 hora de intensidade, 50% e 60%, durante 12 semanas. Aí eles observaram outra coisa aqui. Quando se fazia o destreino, esse tipo de exercício levava a maior concentração de gorduras e glicose nos adipócitos. Maior atuação de enzimas que sintetizam gordura e o tamanho da área da célula de gordura aumentou demais. Ou seja, destreino. Eles faziam, aí de repente parava. Sabe, quando você fica desanimado, assim, na academia, de fazer sua caminhada, de fazer seu aeróbico? Ah, poxa vida, malhei pra caramba, 6 meses de treino, agora eu vou parar. Aí, esse estudo mostrou que quando parava, piorava a situação, que é essa situação de treino. Então, pessoal, o que nós precisamos entender é que o nosso organismo, ele nos sabota, para nós não perdermos peso. E o que nós precisamos é enganar o nosso corpo nesse sentido. Na verdade, no treinamento físico, eu utilizo muitas estratégias para enganar. Porque o nosso corpo ele é altamente adaptável. Ele, como aquele exemplo que eu dei do glúteo, ele está sempre... Na verdade, a atividade física é uma agressão e os resultados é uma supercompensação. É o nosso corpo tentando manter a vida. Então a gente tem que estar sempre enganando ele. Por isso que existem os princípios do treinamento. Por isso, como no início da live eu falei, não é qualquer tipo de exercício que emagrece. Muitas pessoas acham, até hoje, que uma atividade física qualquer vai fazer bem, vai trazer os benefícios para ela. Mas não é assim, né? E muitas pessoas acham também um treino com o personal desnecessário, caro. Gastam tanto com outras coisas, né? Assim, a gente tem que entender, é lógico que eu entendo que um personal trainer não não está disponível a todos, infelizmente, né? A gente gostaria que estivesse, porque é um trabalho com muito resultado para os profissionais e para quem está fazendo. Os profissionais veem o resultado do seu trabalho e quem está fazendo vê o resultado do seu treino. Então é uma coisa muito bacana. Mas não condiz com a nossa realidade, infelizmente. Mas também existem muitas planilhas online, planilhas de treino que a gente faz e manda. Então, pelo menos assim, você não fica... Eu faço isso. Você não fica totalmente largado, sem controle, sem nada. Você tem pelo menos uma orientação. Então, repense sobre o que é importante ou não, se a atividade física dá resultado ou não, enganar seu corpo ou não. Vamos voltar aqui. Nós precisamos enganar o nosso corpo. Nós precisamos falar para ele, olha... Nesse momento, deixa o glicogênio aí. Eu não preciso, tá? Não preciso do glicogênio. Deixa ele aí, deixa o carboidrato aí. Nesse momento não precisa da gordura. Desculpa, falei errado. Deixa a gordura estocada aí. A gente não precisa dela agora, não. Tô precisando do glicogênio. Vou gastar todo o músculo, das reservas do fígado. É isso que eu preciso. Então, os treinamentos intervalados de alta intensidade e a musculação também, a gente fala isso pro corpo. Deixa a gordura aí, vamos gastar o carboidrato. Aí, quando você vai para o período de recuperação, precisa repor o carboidrato. Porque aquelas atividades intensas, lembra que eu te falei? De explosão, precisa segurar para não cair, você pegar um negócio e cair e tal. Elas precisam desse glicogênio armazenado no músculo. Então, seu corpo vai entender, nós vamos mandar um recado para ele gastar para repor esses estoques através da gordura estocada. Essa é a mensagem que a gente quer mandar para o corpo. Que é com toda isso tudo que eu te falei, das enzimas, com tipos de exercício, com a supercompensação. A gente engana ele. E é isso que nós queremos fazer. Nós precisamos induzir adaptações no corpo que favorecem a queima de gordura no momento seguinte.
E essas adaptações ocorrem com a utilização dos treinos de alta intensidade. Entenderam, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu vou deixar todos esses estudos, eu vou deixar não. Quem quiser falar, porque são muitos, tá, gente? Eu vou ter que copiar um por um aqui. Então, eu tenho todos aqui comigo nesse roteirinho que eu fiz, tá? Eu tenho 10 estudos científicos aqui. A gente vê que, assim, tá bem baseado nas coisas que eu falei, nas coisas que eu estudo. Caso você tenha interesse em algum deles, é só você me pedir no direct que eu mando pra vocês, tá? Queria falar também que eu tenho um e-book lá na minha bio, para você baixar também, que vai dar muito assim, vai dar uma orientação geral para vocês. E eu queria falar que essa live também vai estar disponível por pouco tempo e eu vou disponibilizar algumas também no meu canal do Instagram, do Telegram. Também tá lá na minha bio para você entrar, pra gente ficar bem pertinho. Eu coloco a minha intenção com o Telegram foi ter um relacionamento mais próximo de você possível, para poder te motivar, para poder te ajudar nas suas decisões, na sua perda de peso. Eu tenho recebido muitas mensagens, assim, muito carinhosas. Até gostaria, tá, gente, vocês continuarem mandando, porque me incentiva muito. Paulo, muito obrigada, seus vídeos têm me incentivado muito. Eu tenho conseguido, eu tava parada, eu voltei, porque você me motivou, sabe? E essa é a minha intenção mesmo. Eu quero não só, assim, através desse mundo digital, né? Que é um trabalho muito pesado, tá, gente? Assim, não é fácil, a gente tem que estudar bastante, isso tem me empurrado para frente, mas a minha intenção no digital, em vez de trabalhar com 20, como eu tenho hoje, é trabalhar com 20 mil, 200 mil, 1 milhão de mulheres que nesse momento estão sedentárias, muitos problemas emocionais, desanimadas, e incentivar elas a se exercitar. Eu faço alguns treinos em casa, tem lá no meu canal do YouTube, eu faço uns treinos ao ar livre para mostrar para aquelas pessoas que não têm acesso às academias, que não têm acesso a um personal, como que pode se movimentar de uma forma mais correta e mais produtiva do que ficar caminhando na praça, entende? Conversando, perdendo tempo e não tendo os resultados que a gente precisa, né? Na estética e na saúde, tá? Eu agradeço a todos que ficaram comigo aqui até no final e é isso. Um beijo pra todo mundo, tá? Alguém tem alguma pergunta pra fazer? Vou ficar aqui. A minha tela, gente, ela deu uma travada. Se tem pergunta, eu não tô conseguindo ver. Vou procurar aqui. Ah, achei uma pergunta. Que bom. A Samara perguntou assim: caminhada de 40 minutos 5 vezes na semana emagrece? Samara, é aquela questão, né? Eu coloquei lá as pesquisas dos ratinhos e a gente tem muita pesquisa falando que não, que vai favorecer, que pode ser que esteja favorecendo o teu mecanismo que chama mesmo? Defesa, seu mecanismo de defesa do corpo. Pode ser que não, tá? Você tá tendo resultado? Essa é a questão. Eu te indicaria fazer treinamentos mais curtos, de treino intervalado nas intensidades corretas e um bom treino de musculação. Minha próxima live, Samara, se você tiver interesse, vai ser como que a musculação atua no processo do emagrecimento, tá? Aí a gente vai falar bem da musculação em si mesmo. Aeróbico interfere no colesterol? Raquel, olha, essa questão do colesterol, eu sigo muitos médicos muito revolucionários. E essa questão do colesterol, eu não queria entrar. A recomendação, vou falar assim, a recomendação dos médicos é que sim, que você deve fazer caminhada para melhorar os seus níveis de colesterol. Então, se você quiser seguir as recomendações médicas, sim, interfere de forma benéfica. Mas é essencial que você controle também a sua alimentação, muita alimentação, e estudar um pouquinho, assim, se você tem interesse mais profundo, estudar as novas tendências, tá, gente? Eu não vou afirmar nada aqui não é minha área, eu não vou me arriscar.
mas as novas tendências dos médicos, assim, mais modernos e tal, é que um colesterol alto não é tão ruim, não. O pior é você tomar os remédios para baixar o colesterol. Então, para entrar no acordo com os médicos, vamos fazer atividade física de uma intensidade adequada e nos alimentar bem, tá? Mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. Com 48 anos, posso começar do zero da musculação? Claro! Claro, Samara! O que mais acontece, assim, no meu ramo, assim, na minha idade, né? Muitos, 48, 69 anos da gente começando, me procurando e se sentindo super bem, sabe? Eu vou falar também em outro vídeo que eu vou fazer, que eu tô preparando, sobre como que o exercício físico, ele aumenta a longevidade. A força ligada à longevidade e à saúde, tá? Fica aí atenta no meu Instagram que você vai entender. 48 anos está muito nova. Mas é muito nova. Tem o mesmo resultado que o jovem, tá, Samara? Eu vou te adiantando do próximo vídeo que eu vou fazer. Aí já vou te adiantando que tem muito resultado, tem resultado igual de jovem. Vamos ver se está sendo mais alguma pergunta aqui. Não, acabamos. Muito obrigada, tá, gente, por ter ficado aí comigo. Eu amei conversar com vocês. Agora, toda quinta, às 17 horas, aonde lugar deste mundo que eu estiver, eu estarei ao vivo com vocês. Muito obrigada.